Essa parte inicial de vetores, então, terminou. Hoje nós vamos começar um capítulo novo, que é produto de vetores. A gente sabe muito bem fazer produto de escalares, que é a nossa multiplicação. Mas vetores têm componentes, e esse produto de dois vetores, eles precisam ser definidos. Não é uma coisa assim tão fácil. Então, vamos iniciar aí com produto escalar. Imagine que eu tenho aqui dois vetores U e V. Como é que eu faço o produto desses dois vetores, né? Bom, veja que o vetor U, né, vou escrever de uma maneira mais simples aqui, o vetor U, ele vai ter componentes x1, né? Até posso chamar aqui de xu, yu e vu. É mais fácil, né? E o vetor V, ele tem componentes x, y e z também. Quer dizer, ó, ZV. Quanto que é U vezes V? Primeiro que não é vezes, tá? Essa bolinha aqui significa produto escalar. O produto escalar de dois vetores. O que que isso significa? Significa, aparentemente, uma grande incoerência. Como é que o produto de vetores vai dar um escalar? Mas é isso mesmo. Então, o produto de dois vetores não dá um vetor, dá um escalar. E ele é definido assim, ó. Componente em x vezes componente em x. Esse é o vezes normal. Mais componente em y vezes componente em y. Mais componente em z vezes componente em z. Isso tudo vai dar um número só. Eu acho que fica melhor se nós colocarmos números mesmo, né? Imagine que você tem um vetor u com componentes 3, menos 5 e 8, e v com componentes 4, menos 2 e 1. Como eu calculo o produto escalar de u por v? Você vai fazer 3 vezes 4. Olha aqui, ó, esse vezes esse. Professor, esse I, J e K é só como a gente usa X, Y e Z? Isso são os vetores unitários, só para você saber a direção. Tá. Tá? Tem que se lembrar sempre, né, que o I, ele é igual ao vetor 1, 0 e 0, né? Só aponta na direção X. O J, ele só aponta na direção Y. E o K só aponta na direção Z. Tá? Isso aqui é esse vetor, ele foi representado como uma combinação de três vetores unitários, né? É muito fácil fazer a combinação de vetores unitários, porque você só coloca a coordenada, a componente de cada vetor, né? Então, o vetor U ali de baixo, ele é igual a 3 vezes I. É tão fácil que a gente escreve I, e não escreve 1, 0 e 0. Menos 5 vezes J, que é 0, 1 e 0. Mais 8 vezes K, que é 0, 0 e 1. Tá? Veja que eu escrevi U como uma combinação linear de três vetores. U, né, que eu também posso escrever assim, 3 menos 5 e 8, direto, né? Tranquilinho. Bom, o produto escalar de U e V vai ser, então, 3 vezes 4, 5 vezes menos 2, mais 8 vezes menos 1.
que vai ser 12 menos 10 menos 8. Esse produto escalar aqui vai dar negativo, né? Vai dar menos 6. É isso? Três vezes 4, 12. Menos 6, professor, verdade. Menos 6, né? Menos 6. Né? E isso aqui, não, ó, 3 vezes 4, 5. Ah, mas aqui é menos 5 também, ó. Eu me esqueci de colocar o menos 5 aqui, ó. Então, isso aqui vai acabar dando mais 10. Tá? Ó, esse é menos 5 e eu coloquei mais 5 antes, então tem um menos aqui. Eu estranhei, daria menos 6, né? Se aqui fosse mais 5, mas eu não tomei esse cuidado. Agora, ali sendo menos 5, então vai dar 14, né? Que é exatamente como está resolvido aqui. Né? Esse aqui é o x, vx. Né? O y, vy, o z, vz, soma tudo, você tem o produto escalar. Então, o resultado do produto de dois vetores é o número. Será que isso tem alguma aplicação na vida real? Vamos ver. Vamos ver daqui a pouquinho. Antes, vamos ver algumas propriedades do produto escalar. Elas são tão fáceis que vão ser fáceis de lembrar. U escalar V é igual a V escalar U. Então, não importa a ordem. Essa é fácil, né? A mesma coisa aqui, ó. U escalar uma soma de dois vetores é só aplicar a distributiva que dá certo. Aqui também é só tirar o parênteses que vai dar certo. O produto escalar de dois vetores sempre é maior do que zero. Tá? Não tem como ele dar menor do que zero. Inclusive, se ele é igual ao módulo ao quadrado do vetor, mas isso a gente vai ver mais para frente. É a próxima propriedade aqui, ó. O produto escalar de um vetor por ele mesmo, né? Além de sempre ser maior do que zero, de dois vetores diferentes pode dar menor do que zero. Mas o vetor de dois vetores iguais sempre dá maior do que zero, e o resultado é igual ao módulo ao quadrado. Então, você pode também dizer que o módulo de U é igual à raiz quadrada do produto escalar de U por U. Também é outra forma de calcular o módulo. E agora vamos pensar, até vou começar daqui, é mais fácil. Eu estou puxando uma caixa, não da forma mais eficiente, mas com essa força aqui. O módulo dessa força é de 10 newtons. E esse ângulo θ é de 36,9, né? Então, θ igual a 36,9 graus. Foi dado no exercício. E o módulo da força é de 10 newtons. Eu vou puxar essa caixa por 20 metros. A fórmula para calcular o trabalho, vocês aprenderam que é força vezes distância vezes o cosseno de θ. Mas aquela é uma fórmula muito simplista. A fórmula para calcular o trabalho, que é uma grandeza escalar, o trabalho não aponta para baixo, nem para cima, nem para o lado, né? Nem tem ângulo, é igual a força escalar distância. Tá? Esta é a verdadeira fórmula para calcular o trabalho. Então, o trabalho para eu carregar essa caixa é a força que eu faço uma força de 10 newtons, mas ocorre que essa força, ela tem duas componentes, ela tem uma componente em X e uma componente em Y. Só olhar para a força que ela assim, ela é F, 10 newtons. Aqui eu tenho um comprimento em X e um em Y, que representa um módulo dessa força, e esse ângulo aqui é de 36,9 graus. E eu sei que Fx é 10 vezes cosseno de 36,9 graus. Assim como Fy
é 10 vezes seno de 36,9 graus. É só se lembrar de seno e cosseno que você consegue achar fácil isso. Tá? Esse aqui, ó, ele tá louco para ser um 0,8. E esse aqui para ser um 0, aliás, um 8 e esse é um 6, né? Eu já vou fazer essas contas aqui, ó. O cosseno de 36,9 e o seno de 36,9. Então, vamos ver aqui. Cosseno de 36,9 graus. 0,8. E o seno vai dar 0,6. São valores já clássicos, né? Por isso que eu sabia de cor. Vocês não são obrigados a saber de cor. 0,6. Então, eu já sei que Fx vai valer 8 newtons e Fy vai valer 6 newtons, né? Se você quer conferir, você sabe com certeza que 10 ao quadrado, que é a hipotenusa, vai dar igual a 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Né? 100 igual a 64 mais 36, fechou. Então está tudo certinho. O vetor força, eu não posso colocar 10, eu tenho que colocar a componente dele em x e em y, que é 8 e 6. Tá? Vejam que lá eu coloquei o módulo da força é 10. Né? O vetor força, ele é igual a 8i mais 6 J newtons. Esse é o vetor força. Bom, voltamos aqui para a fórmula. Força, produto escalar com a distância. A distância, ela sai de um ponto que eu vou considerar aqui 0 e 0 e vai para um ponto 20 e 0. Então, eu sei que o vetor distância é 20 menos 0, 0 menos 0. Vai ser 20 e 0. O vetor distância, ele aponta 20 na direção x e 0 na direção y, porque ele vai percorrer só 20 metros em x. Agora estou apto a calcular o trabalho. Né? O trabalho é 8 vezes 20 mais 6 vezes 0. 160 mais 0, trabalho igual a 160 Newton metro ou 160 Joule. Esta primeira parcela, percebam que é Fx vezes dx. Essa segunda é Fy vezes dy. O trabalho em y foi 0. O trabalho em x foi 160. E o trabalho total foi 160 joules. Tá? Perceba que mesmo eu faço um pouquinho de força em x e um pouquinho em y. Mas como a distância só se dá em x, o meu trabalho só se dá em x. Né? Não tenho nada em y. Lá no fim das contas, eu não posso nem falar em trabalho em x e trabalho em y, porque eu só tenho o trabalho total, que não aponta para lugar nenhum. Né? Só aqui no meio do caminho eu consegui chegar nessa conclusão de trabalho em x e trabalho em y. Então, de cara, eu já percebi uma grandeza escalar, que só tem módulo, que é o produto de dois vetores que tem módulo de direção e sentido, que é o produto escalar. Por isso que o nome é produto escalar. Existe um produto vetorial? Tem, tá? Que a gente ainda não aprendeu. Produto escalar é o produto entre dois vetores, cujo resultado é um escalar, e uma aplicação dele é no cálculo do trabalho. Aqui atrás nós tínhamos também um exemplo, né? A pessoa aplicando uma força que tem componente em x e em y, né? Então aqui é Fy, aqui é Fx, e você tem apenas deslocamento em x. Bom, a componente em x é F cosseno de θ.
sendo que esse é o θ. Tá? A componente fx é igual a f cosseno de θ. A componente fy é igual a f seno de θ. A componente Rx é simplesmente R, né? E Ry é 0. Agora, o trabalho vai ser força, componente em x e em y, escalar distância. Ry é 0, né? Por isso que o trabalho, né, fica, né? Porque esse vezes esse vai dar 0, vai ficar só esse vezes esse, que é F vezes R cosseno de θ. É por isso que a fórmula é essa fórmula tradicional aí que nós conhecemos lá do ensino médio. Muito bem, nós podemos definir ainda ortogonalidade de vetores com o produto escalar. Tá? O produto escalar de dois vetores, ele também é definido dessa maneira, U vezes V vezes o cosseno do ângulo entre os dois vetores. Isso não é difícil de ser verificado, a gente já fez no exemplinho da máquina de cortar grama, né? Verifiquem aqui que esse vetor V, né, se eu fizer V escalar U aqui, ó. O V tem um Vx, que é V cosseno de θ. E tem um VY, né? O V tem um Vx e um VY, que é V seno de θ. O vetor U, ele só tem componente em x que eu vou chamar de U em y é 0. O produto escalar desses dois, esse vezes esse vai dar 0. Vai ficar o quê? V vezes U vezes cosseno de θ. Eu acabei de deduzir uma fórmula, ó, que U escalar V é igual a módulo de U, módulo de V, cosseno do ângulo entre eles. Deduzi essa fórmula. Essa fórmula que está escrita aqui, ó. Agora, vamos imaginar que o ângulo seja de 90 graus, como eu coloquei aqui embaixo. O cosseno de 90, se você pegar a calculadora, vai dar 0. Então, o produto escalar de dois ângulos de dois vetores que formam um ângulo de 90 graus, sempre vai ser 0. Mesmo que o comprimento desse seja 1000 e desse 50.000. Porque 1000 vezes 50.000 vezes cosseno de 90, que é 0, sempre vai dar 0. Então, se eu tenho dois vetores e o produto escalar deles dá 0, com certeza eu tenho dois vetores de 90 graus. Né? Então, isso é bastante útil. Né? Por exemplo, os vetores I e J, né? De x e y tem 90 graus. Né? Então, você vai fazer 1, 0 e 0, produto escalar com 0, 1 e 0. Se você fizer esse produto escalar, ó, vai dar 0 mais 0 mais 0, dá 0. Logo, I e J tem 90 graus entre si. I e J é bastante claro que são 90 graus, mas outros vetores não são tão claros. E a partir daí eu consigo fazer um monte de coisa. Por exemplo, o triângulo de vértices A, B e C é um triângulo retângulo? Bom, eu vou ter que pensar aqui, vou ter que desenhar aqui, ó, vértices A, B, vou desenhar o C aqui. Eu vou desenhar um triângulo retângulo. Estou desenhando em 2D um triângulo que está no espaço, né? Agora, eu vou ter que verificar se dois desses vetores aqui, né, se AB é perpendicular a AC. Se AB for perpendicular a AC, sim,
aí ele é um triângulo retângulo. Se não for, não é. Primeiro, eu vou verificar qual desses lados é o maior, né? Eu tenho que definir bem qual ponto que pode ser A, qual ponto que pode ser B e qual ponto que pode ser C. Então, qual... Bom, vamos definir quanto que é AB primeiro. AB, esse vetor, que é B menos A. Então, vai ser 2 menos 2, que dá 0. Ó, 2 menos 2. Depois, 1 menos 3, que dá menos 2. Menos 1 menos 1, que dá menos 2. Isso é AB. Agora eu vou fazer BC. O maior lado é a hipotenusa, naturalmente. BC. 2 menos 2 dá 0. 2 menos 1 dá 1. Menos 2 mais 1 menos 1. Bom, BC já é um lado menor do que AB. AB já dá o dobro de BC. Agora, AC. AC. C menos A. Eu vou pegar 2 menos 2 dá 0. 2 menos 3 dá menos 1. Menos 2 menos 1 dá menos 3. Vou calcular o módulo de cada um desses caras aí para saber qual lado é maior. Agora, vou fazer uma setinha para o lado de cá, assim, ó, só para dar continuidade. O módulo de AB. Eu sei que está um pouquinho pequenininho, mas não tem o que fazer. Você sabe que o módulo de AB é fazer o produto escalar de AB por AB. Eu vou fazer aqui embaixo, tá? E depois eu vou apagar. 0, menos 2 e menos 2. Escalar com 0, menos 2 e menos 2. Isso aqui vai dar o módulo ao quadrado, na verdade. Bom, o maior módulo ao quadrado é o maior módulo, né? Não preciso nem tirar a raiz quadrada. Esse vezes esse dá 0, esse vezes esse dá 4. Então, vou colocar aqui. Vai ficar 0 mais 4, que vai dar 8. Então, o módulo ao quadrado de AB é 8. Agora, eu vou fazer um módulo ao quadrado de BC. Eu posso fazer isso meio de cabeça agora, né? É 0 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, que dá 2. E vou fazer um módulo ao quadrado de AC. Isso aqui vai ficar 0 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 9, que vai dar 10. O maior lado é AC. Então, esse triângulo aí não está bem desenhado, nosso. Nós vamos ter que melhorar esse triângulo. Colocar os pontos certos. Então, veja ali, né, Eduardo? Primeira coisa é encontrar os módulos dos vetores, ou os módulos ao quadrado. Foi a que a gente encontrou. Qual que tem o maior comprimento? O AC. O AC. Então, eu vou dizer que esse é o ponto A, esse é o ponto C, né? E esse comprimento aqui é raiz de 10. Porque o comprimento ao quadrado é 10. Se esse é o A, aquele é o C, só tem mais um ponto, só pode ser o ponto B. O comprimento BC é raiz de 2. Esse comprimento aqui é raiz de 2. E esse outro comprimento aqui, AB, ou BA, né, comprimento a comprimento, é raiz de 8. E faz todo o sentido do mundo, porque esse ao quadrado é igual a esse ao quadrado, mas aquele é ao quadrado, né? Então, aqui, só por isso,
eu já provei que é um triângulo retângulo, só por isso. Mas eu vou provar... Aqui eu usei o produto escalar, né? Porque eu fiz o escalar de AB por AB, de BC por BC e de AC por AC. Eu vou provar de mais uma maneira. Agora eu vou fazer o produto escalar de BA com BC. Tem que dar zero. Tá? Então, BA ou AB, simplesmente o vetor é negativo, né? Então, se eu tenho AB, é esse vetor para cá. Tá? Esse é o vetor AB. Vou fazer o produto escalar de AB com BC, para ver se eles têm 90 graus. Então, 0, né? Ó, AB, 0 menos 2 e 2, menos 2. Produto escalar com BC. BC está aqui, ó. 0, 1 e menos 1. 0 vezes 0, 0, mais 2 negativo vezes 1, 2 negativo, mais 2 negativo vezes 1 negativo, 2 positivo, deu 0. Então, aqui eu provei que AB é perpendicular a BC. Eu fiz o produto escalar, né? E deu 0, logo eu provei que eles são perpendiculares. Provei de duas maneiras, veja bem. Provei aqui que esses dois são perpendiculares. E provei também que é um triângulo retângulo, provando que o maior lado ao quadrado é igual à soma dos dois lados menores ao quadrado. Até fica mais fácil de ser compreendido. Júlia, Eduarda, Alexandre, como é que foi o entendimento? Aqui tudo certo. Tudo certo, professor. Tudo certo. Tiago? Então quer dizer que se um triângulo tiver dois lados iguais e o outro for diferente, ele é triângulo retângulo? Olha que pergunta que você me fez. Eu tenho um triângulo... Não quer dizer isso, porque dois lados podem ser iguais e ele não precisa ser um triângulo retângulo, não. Dois lados podem ser... Se os dois lados forem iguais, é outro tipo de triângulo, né? O triângulo retângulo é o único triângulo que são três lados diferentes. Não, eles podem não é o único, mas é um dos, né? Sim. Dois triângulos iguais é um isósceles, tá? É um isósceles. Dois lados iguais não é garantia que seja retângulo. A única garantia que seja retângulo é ter um ângulo de 90 graus entre dois lados, tá? Só isso, não existe outra regra, né? Um ângulo... E como que a gente garantiu esse ângulo de 90 graus? Garantindo que esse vetor aqui, produto escalar com esse fosse zero, que a gente viu que o produto escalar de dois vetores de 90 graus é zero, independente do módulo dos vetores, é sempre zero. E a outra maneira, né, é verificando que o comprimento desse vetor ao quadrado era igual à soma do comprimento desse vetor com esse vetor aqui ao quadrado. Então, Tiago, esquece aquela afirmação, só que dois... E mesmo porque esse aqui nem tem dois lados iguais, né? Quer dizer, os dois lados igual a zero. Dois lados iguais a zero? Ah, tá. Eu acho que você quis dizer o seguinte. O produto escalar de dois lados igual a zero. É isso. É isso. Eu perguntei errado, desculpa. É isso. Imagina. Então, sim, isso é verdade. Sempre que o produto escalar de dois vetores der igual a zero, eu tenho vetores perpendiculares. E se esses vetores que coincidem com os lados são perpendiculares, eu tenho um triângulo retângulo. É isso aí. O outro Tiago já respondeu também. Vamos ver se nós temos mais um. E aqui eu tenho também a continuação depois, né, tudo digitadinho para quem quiser depois ver em casa com mais atenção. Bom, eu também posso determinar o ângulo entre dois vetores.
Que deu? Travou? Acho que ele caiu. Ele caiu da sessão. Só rocha, né? E final de semana vai ter festinha aqui em Itapema. Quem quiser colar, só chama ele no privado, pá. Acabou a aula, esquece. Todo mundo dispensado. Voltei. Eu também posso estar interessado em determinar o ângulo entre dois vetores. Então, imagine que eu tenha dois vetores assim, U igual a... Professor, a gente não tá vendo tua tela. Muito obrigado, eu não estava compartilhando. Porque reiniciou o Teams, né? Agora creio que já estejam vendo. Então, imagine que eu tenha dois vetores, né? O vetor U, 2, 3 e 4, né? E um vetor V igual a menos 1, 7 e 1. Como é que eu vou saber o ângulo formado por esses dois vetores? Eu vou ter um vetor U aqui e um vetor V aqui, né? E entre esses dois vetores tem um ângulo θ. É muito fácil saber o ângulo entre esses dois vetores, uma vez que você sabe que U escalar V é igual ao módulo de U, módulo de V, vezes o cosseno formado entre eles, né? Você só isola o cosseno, faz o produto escalar dos dois e divide o módulo de um pelo do outro e você vai ter o cosseno de θ. Vamos fazer um exemplo aqui, né? Com U valendo 2, 3 e 4 e V valendo menos 1, 7 e 1. Primeiro, quanto que é o produto escalar de U por V? O produto escalar de U por V vai ser menos 2, nem precisaria abrir esse parênteses aqui, não tem nada a ver esse parênteses. Então, menos 2, que é esse vezes esse, 7 vezes 3, 21, mais 21, mais 4. 25 menos 2, 23, igual a 23. Então, o produto escalar desses dois dá 23. Agora, o módulo de U vezes o módulo de V, bom, vamos calcular o módulo de U. O módulo de U é igual a raiz quadrada, vou calcular do método antigo, né? De 4 mais 9 mais 16. Isso aqui vai dar 13 mais 16, 29. Ô, professor, Oi. para tu calcular o módulo, tu faz como? Eu faço o quadrado, né? É como Pitágoras, imagine que fosse 2D, né? Então, eu tenho a parte em x e a parte em y. Se eu quero o módulo, né? O que eu faço? Módulo igual a raiz quadrada da parte em x mais da parte em y, ao quadrado, né? E se eu tenho uma parte em z, eu faço mais da parte em z ao quadrado. Então, no caso ali, seria o 2 ao quadrado, o 3 ao quadrado e o 4 ao quadrado. Exato. É na raiz. Pá. Isso. Entendi. Agora, eu vou fazer no v, também isso, né? O v vai ser raiz, né, de 1 mais 49 mais 1. Que vai ser raiz de 52. Agora, o ângulo entre esses dois vetores, né? Se eu chamar ele tipo de U e V, né? Vai ter um ângulo θ aqui entre eles dois. Vai ser tal que o cosseno, eu não vou achar o ângulo, vou achar o cosseno do ângulo. Né? Vai ser U escalar V, que nós já calculamos, 23, dividido por raiz de 29,
vezes raiz de 52. Eu vou usar agora uma calculadora para me ajudar nessa conta, aqui do ladinho. Então, primeiro eu vou achar o cosseno de θ. Eu vou chamar aqui de x, o nome dessa variável. X igual a 23, dividido por raiz de 29, vezes a raiz de 52. Deu esse número 0,5. Ainda bem que deu um número menor do que 1, porque um cosseno sempre tem que dar menor do que 1. E o ângulo θ é o arco cosseno, ou o cosseno na menos 1, cosseno inverso lá da calculadora de vocês. Aqui eu escrevo A cosseno desse valor aqui. Eu vou colocar x, que é esse valor ali. E se eu escrever deg aqui, ele vai me dar em graus, É 0,9 radianos, que é igual a 53 graus. Então, esse valor aqui deu mais ou menos 0,6, e o θ deu mais ou menos 53 graus. O ângulo formado entre esses dois vetores U e V aqui, deu mais ou menos 53 graus. Tiago, como é que tá? Tiago Mom. Entendido isso aí? Tudo certo? De boa. Gabriel? Tudo tranquilo. Malcolm? Dentinho, tá aí, Dentinho? Verdade, professor, fala aí. Hã? Verdade, professor, fala aí. Verdade o quê? Eu tô aqui, tu perguntou se eu tava... É você? Tá. Uhum. Pensei, verdade o quê? Tá bom, Dentinho. Então é você, é que aqui aparece o nome, não o apelido. E lá no WhatsApp aparece aquele tio com o nome que alguém salvou. Deve ser alguém bastante conhecido teu por ter colocado o teu apelido, né? Não, é que eu botei ali, porque todo mundo me conhece como Dentinho aqui na minha cidade, em Balneário, Itajaí, pá, na Floripa, todo mundo me conhece, tá ligado? Aí eu botei, tipo, ali no ar. Você colocou eu botei, ali. tipo, Dentinho, daí quem não tem meu número salvo vai estar na descrição ali como Dentinho, tá ligado? É legal isso aí, que as pessoas vão se identificando, daí mesmo que a gente não tenha na agenda ali, aparece, né? Meus caros, muito obrigado aí pela paciência de vocês, pela participação. Paciência nem tanto, mas pela participação de vocês, Continuem assim. Quanto mais participação, mais compreensão e a aula fica mais dinâmica, mais dinâmica quer dizer não fica chata. Um abração para vocês, então, e até amanhã. Tchau, tchau. Professor. Tchau. Um abraço. Eu só tenho uma dúvida. Eu acho que eu não estou nessa... Você está dando aula na equipe de cálculo 1? Não, estou dando aula na equipe de geometria analítica agora. Tá? Mas eu dou aula de cálculo também na equipe de cálculo. Você acha que não está em uma das equipes? Eu acho que eu não estou na equipe de geometria. Tá. Então eu vou te adicionar. Você me manda um WhatsApp avisando, Thiago? Manda sim. Tá bom. Obrigado, professor. Imagina. Muito bem, tchau. Vou desligar aqui.